Tem uma coisa que tenho conversado com muitas pessoas que está me parecendo o grande desafio do processo do Fórum Social Mundial. E é um desafio que nós temos que superar, não somente o Fórum, mas todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo, tipo o Occupy Wall Street, Indignados de Madrid, Indignados não sei de onde, etc. Qual é esse desafio? Tem uma parcela da humanidade que está extremamente insatisfeita, por isso que enche praça, não sei o quê, etc. no todo. Tem uma parcela que está extremamente preocupada, especialmente com os problemas ecológicos, está preocupada mesmo, que o mundo vai, daqui a pouco vai ficar invivível. E o que é que nós estamos falando, nós, para essa parcela? Nada. Nós estamos sempre falando conosco mesmos. Nós estamos sempre fechados em nossos grupos. O fórum, quando eu participo de reunião mundial aí, é impressionante. A gente chega no primeiro dia, a gente gasta a primeira manhã do primeiro dia se beijando e se abraçando de alegria de se rever. A mesma turma, aumenta um pouquinho, mas é a mesma turma. A mesma turma, aumenta um pouquinho, mas é a mesma turma. E nós estamos falando para nós mesmos, convencidos do que nós estamos falando. Nós estamos extremamente convencidos de que outro mundo é possível, de que outro mundo é necessário, de que outro mundo é urgente. Nós e o resto da população. Nós e o resto da população. Sinal de que ela não pensa exatamente assim, é que na hora H de eleição, elas elegem o Pinheira no Chile, derrubam os socialistas na Espanha, vão reeleger o Sarkozy na França, vão reeleger na Inglaterra, Alckmin em São Paulo, Anastasia lá em Minas, o que é essa parcela da população para a qual nós não estamos contando o que já nos contaram e que nos convenceram de que precisa mudar, de que é preciso fazer mudança no mundo, e nos convenceram que é possível, necessário, e convenceram mais disso, convenceram que é urgente. Mas nós não botamos nada, nós vamos ficar entre nós. E se nós ficarmos criando as maiores redes de internet para conversarmos entre nós, não vai mudar nada. Então, o que eu vim falar para vocês aqui? Trazer essa preocupação, que está começando a ser discutida, ao nível do pessoal que organiza fóruns sociais, mundiais, locais, nacionais, etc. Nós precisamos mudar de estratégia. Nós temos que começar a falar para quem não sabe o que está acontecendo no mundo e dar para eles informações, para que eles entrem na nossa turma, para que eles comecem a ter confiança neles mesmos, que eles podem mudar, que não precisa esperar um governante iluminado mudar, que não vai ser nenhum tipo de revolução impossível já no Brasil, no mundo, e vai mudar. Ou seja, eles precisam perceber que, como nós já sabemos, que nós podemos mudar o mundo, se formos muitos mesmo, se formos 20%. Se a gente for 10% da humanidade, nós seremos 700 milhões de pessoas. É urgente demais. Se a gente for 1% da humanidade, seremos 70 milhões. Quantos 1% dos brasileiros, quantos são? Você acha que uma manifestação desse 1% dos brasileiros não vai fazer tremer tudo aqui dentro? Ou seja, essa, na minha opinião, e na opinião de muitos, está sendo temos que mudar de estratégia. E o mudar de estratégia é inventar comunicação. Aí cai no problema de vocês. Comunicação. Não é pretendendo fazer que os meios de grande meio de comunicação de massa trabalhem para nós. Isso não vão nunca trabalhar, pelo contrário. Não é pretendendo melhorar a nossa comunicação de mídia alternativa. Não chega. Nós temos que inventar maneiras novas de falar com as pessoas. Nós temos que ter um sistema de trabalho que implique, na hora de preparar, por exemplo, um fórum como esse temático aqui em Porto Alegre, gastar um mês antes falando com a população de Porto Alegre o que vai acontecer, o que vai ser falado aqui. Hoje de manhã tem uma palestra sobre as tendências do mundo atual, conta coisas incríveis. Então, por exemplo, temos que chegar para a população de Porto Alegre e dizer: gente, venham ouvir esse cara, temos que conversar com eles, convencê-los de que é possível. Então, nós vamos fazer com que esse fórum temático de Porto Alegre não seja um fórum temático
mas seja um fórum temático para falar com os que não estão na briga, nem estão convencidos. É uma mudança de cabeça, maneira de fazer as coisas. Então eu queria só trazer para vocês essa preocupação, vocês pensarem os instrumentos que vocês têm, que nós temos, né? Como é que a gente poderia usar para isso e inventar maneiras. Por exemplo, usar muito mais do que a gente usa no cinema, usar muito mais do que a gente usa a rádio comunitária, que tem o poder de cavalar e chegar em todos os lugares. Pensar que o nosso problema é falar com os insatisfeitos e não falar entre nós. Sair do nosso gueto de quem já está convencido e super convencido.